Você está usando as ferramentas que você tem? Hello, it's me. Oi, queridos, oi, queridas. Hoje eu quis começar esse episódio com essa pergunta simples, mas de certa forma ela pode incomodar. Porque esses dias eu me peguei fazendo uma coisa curiosa e eu estava na cozinha tentando simplesmente abrir um pacotinho de gelatina. Mas, quando eu me dei conta, eu estava tentando abrir esse pacotinho de gelatina com um dente. Sim, com um dente. E o mais estranho era isso, era o fato de que a minha cozinha é toda equipada, tem tesoura, tem utensílio, tem faca, tem tudo que eu preciso. E mesmo assim, eu escolhi o caminho mais difícil. E foi aí que veio o insight que virou esse episódio. Quantas vezes a gente faz isso na vida sem perceber? Hoje eu quero conversar sobre isso, sobre o esforço desnecessário, sobre sobrecarga e principalmente sobre as ferramentas que você já tem, mas não está usando. Porque talvez o problema não seja a falta de capacidade, talvez seja falha de estratégia ou a falta de saber que as ferramentas que você tem. E foi engraçado, porque eu fiquei ali tentando abrir o pacote, me forçando mesmo, insistindo ali no dente e tal, mesmo não funcionando, mesmo vindo que tá duro, tá difícil. Aí até que eu parei e pensei, por que é que eu tô fazendo isso mesmo? O que que eu tô fazendo aqui? Por que que eu tô fazendo isso com o dente? Parece uma pessoa primitiva. E essa pergunta ficou maior que a própria cozinha que eu tava. E ela virou isso. Virou esse episódio e virou o entendimento de por que que a gente complica o que poderia ser simples. Quantas vezes a gente se vê sobrecarregado, se esforça além do necessário, insiste em um caminho difícil, que você vê que está difícil de seguir por ali, tenta outras alternativas, mas não sabe como. Ou até um simples fato, você vai mexer no airfry, aí tem a parte que gira, que é mais fácil de girar, e tem a parte dura, que é o tempo. Quando você tenta voltar o tempo, é muito duro. Parece um sinal de que parece que não é o jeito certo de fazer. Quando está muito duro, ou seja, se você continuar fazendo, voltando o tempo, você pode estragar o timer da airfryer ou enfim, de qualquer eletrodoméstico que tem um timer. Porque ele não foi feito para você voltar, ele só foi feito para você ir. É engraçado pensar, porque as coisas que são fáceis é ok, mas coisas difíceis a gente ainda tenta fazer. E eu não quero falar aqui sobre gelatina, é sobre vida mesmo, sobre o hábito que a gente tem de resolver tudo assim, no braço, na mão, como se facilidade para resolver algumas coisas fosse um sinônimo de fraqueza, como se usar um apoio diminuísse o seu mérito. Existe um conceito na psicologia chamado preguiça cognitiva. A mente, ela tenta escolher o automático, mas nem sempre é eficiente, entendeu? O automático. Às vezes o automático é ineficiente. Ou seja, não é que a pessoa não é inteligente, é um padrão que a pessoa se vê, faz o tempo todo, mas ainda não tem a consciência de que será que esse padrão é automático? É eficiente? Depois que eu pensei sobre isso, eu me vi fazendo isso várias e várias vezes, tentando guardar tudo na cabeça, às vezes, tipo, vários compromissos durante o dia, coisa que eu tenho que fazer, coisa que eu tenho que comprar, coisa que eu tenho que falar. Não posso falar agora, eu tenho que falar depois, que agora não é um horário bom para falar com fulano de tal. Então, tudo isso a gente vai guardando, tentando não esquecer de nada, ser firme ali no seu pensamento linear, mas a gente esquece. A gente esquece das coisas, a gente esquece de algum pensamento. Por mais que a gente fale assim, não, eu tô pensando isso aqui agora, eu vou lembrar mais tarde. Mas, cara, pode ser que você não lembre, pode ser que você lembre tarde demais. Mas, tipo, a gente tem agenda, a gente tem bloco de notas, a gente tem papel, a gente tem caneta, a gente tem
várias ferramentas à nossa disposição para ajudar a gente a lembrar. Igual o Remember do próprio celular, tem um lembrete, né, do próprio celular. Mesmo assim, a gente fica querendo carregar tudo na mente. Como se, igual eu falei, usar uma ferramenta fosse algo que diminuísse o seu esforço, o seu mérito por estar fazendo aquilo, por lembrar daquilo. E aqui entra um ponto importante, porque a sua mente ela tem um limite, sabe? Um limite cognitivo. E existem vários e vários estudos que falam sobre isso. Eu peguei um estudo aqui para falar com vocês. A gente consegue lidar com cerca de 7 informações ao mesmo tempo. Agora pense comigo, quantas vezes você está tentando segurar mais do que isso? Tentando processar mais do que 7 informações? 7 é muito difícil, se você for parar para pensar, tipo, é em média ali, né? Às vezes é difícil você, tipo, segurar 7 coisas para fazer, eu tenho que comprar isso, comprar aquilo, nanana. Às vezes é difícil, dependendo do como essa informação é carregada de decisões. Então, pensa o tanto de coisa que a gente quer segurar, tarefas, decisões, preocupações, coisas que a gente não pode esquecer, aniversário de alguém que é semana que vem. Então, assim, provavelmente tem muito mais coisa. A gente pega muito mais que 7 coisas para fazer, uma ou outra acaba esquecendo mesmo. Vale refletir se o problema é a forma como você esteja fazendo isso ou o sistema que você está usando. Porque esses dias eu fiz uma apresentação em inglês e eu falei exatamente isso, sobre o sistema que você usa para guardar suas informações. Esse sistema tem que ser único, ele tem que ser um sistema que você confie, um sistema que você sempre vai ali. Não é disperso o sistema, um sistema único. Esse sistema pode ser um papel, pode ser uma agenda, pode ser um bloco de notas, tem que ser um lugar onde você coloca todas as suas informações ali, no qual você, quando você precisar, você tem certeza que está ali. A partir dali, você pulveriza para onde você quiser, para de fato executar, mas inicialmente você precisa ter um sistema, sabe? Um lugar onde você põe tudo, tudo seu. Porque senão as coisas se perdem e aí, nossa, é o caos. E esses dias eu vi um vídeo no Instagram que eu fiquei refletindo bastante sobre, parece que casou as coisas. Eu tava pensando sobre isso, aconteceu e eu abri a gelatina com dente, o pacotinho da gelatina com dente, e ao mesmo tempo eu vi esse vídeo no Instagram que eu falei assim, cara, é isso. Me fez lembrar de várias coisas, também nesse sentido de ferramenta. O vídeo era uma pessoa mais nova ensinando uma pessoa mais velha, posso dizer assim, um filho mais jovem assim, ensinando uma mãe. Mas não necessariamente isso, né? Lá não tinha falando qual que era o parentesco, mas parecia que era um pouco isso. E aí tava ensinando coisas simples, truques do dia a dia, sabe aqueles vídeos de truques do dia a dia? Mas que, de certa forma, são muito inteligentes, geniais até. E que a gente tem as ferramentas palpáveis perto, mas a gente não usa. Por exemplo, na verdade, o primeiro frame assim desse vídeo era essa mulher tentando lavar a peneira de coar açúcar e tudo mais. E aí ela estava tentando lavar, normal, né? Igual a gente só põe na água e fica ali balançando para o sabão sair. Aí esse rapaz veio com uma colher em cima assim na direção da água e a água meio que fez todo o trabalho, você não precisava de mexer em nada. A água batendo na colher espalhava, fazia tipo como se fosse um guarda-chuva e todo o sabão da peneira ia embora. Eu achei muito legal. Eu pelo menos não sabia dessa. Outra coisa que ele explicou lá foi o azeite. Você pega um azeite e coloca numa faca, isso diminui a chance de você lacrimejar. Você não lacrimeja se tem azeite na faca. Outra coisa que eu não sabia, porque assim, vai na raça mesmo, vai no triturador, lacrimeja rapidamente ali e vai embora. Outro insight que ele dá lá é colocar um ovo cozido dentro de um potinho com água, balançar, 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 e a casca sai praticamente inteira. Eu achei isso interessante também, não sabia dessa. Uma que eu uso é, acabou de cozinhar, coloca a colher dentro da casca e aí ela sai. Mas também depende um pouco do cozimento dos ovos, né? Pode ser que dependendo se você não cozinhar da forma certa, tipo, até uma
Para ele ficar bem consistente, a gema bem consistente, pode ser que esse da colher não dê certo e muito menos esse de sacudir o ovo, né. Ou gema mole, por exemplo, não dá muito certo. Mas é uma opção que eu achei legal. Não sabia também. Outro ponto que ele mostrou lá, ela estava querendo colocar um pouco de limão dentro de uma salada. E aí ela abriu o limão normalmente e espremeu em cima, mas aí a chance de vir, hã, sementes, coisas assim que você não quer na salada, é grande. Então ele explicou de furar o limão embaixo e apertar o limão, vai sair aquele suco sem semente, sem bagunça, sem nada. Então é uma ideia legal, não sabia isso de furar o limão também. Outra coisa que ele ensinou lá foi, ele estava tentando colocar, tipo, passar um líquido de um copo para o outro. Aí no caso mostrou foi um leite, pegar um leite e passar o leite para um outro copo. E aí ele colocou também uma colher, assim como no primeiro exemplo, ele colocou uma colher na direção do copo, jogou o líquido e caiu de forma retilínea sem fazer bagunça. Essa também eu não sabia. A próxima foi ele colocar, ela estava tentando colocar o bolo dentro do pote. E aí, para ser mais fácil, né, para não tirar toda a cobertura do bolo e danificar o bolo, ela estava tentando lá com um jeitinho colocar no pote. Aí ele veio com a ideia de colocar na tampa o bolo, que é mais fácil pôr na tampa que é reto, depois vir com o suporte, pôr e fechar. Então o bolo fica intacto e não danifica o bolo e não tem tanto manejo assim com o bolo. Então foi uma opção lá. Eu já tinha visto esse dessa tampa em alguns outros vídeos, mas foi legal também. E aí, enquanto eu assistia aquilo, eu tive a sensação muito clara de que não é que a vida precisa ser difícil de fato, né? A gente só não, talvez tenha esses insights, sabe? Não conviveu com pessoas que talvez tinham esses insights. Não, faz dessa forma, ou faz de outra, ou essa forma é melhor. Até mesmo lembrei que agora de você vai colocar o leite no copo com a caixinha, aí tem um lado certo para você não espirrar o leite ou o suco, enfim, é esses que vêm na caixinha. Então, algum momento alguém te explicou isso, né? Nossa, vira dessa forma que não espirra. Então, assim, a gente ir pegando esses insights de formas que a vida pode ser mais fácil, eu acredito que é um caminho. E agora levando para o lado mais da vida mesmo, quantas coisas que a gente faz hoje e que existem uma forma mais fácil de fazer as mesmas coisas, chegar no mesmo resultado, talvez mais rápido, ou um resultado melhor, mas que a gente ainda não sabe, a gente não descobriu qual caminho é esse, como que faz, a gente não conheceu alguém que vai dar esse insight pra gente, ou a gente não viu um vídeo que vai explicar isso pra gente, ou a gente ainda não assistiu aquele vídeo ou leu aquele livro que vai dar esse insight pra gente. Então, eu fiquei pensando assim, que talvez a gente não use as ferramentas que a gente tem. Não porque a gente não quer ou porque a gente é orgulhoso, mas não, porque a gente simplesmente não conhece quais são. Não sabe que tem uma maneira melhor de fazer, ou porque talvez não pratica aquilo com tanta consistência para não ter esse insight, sabe? Às vezes quando você faz uma coisa repetidas vezes, você acaba encontrando um meio de cortar um caminho e chegar num resultado bom também. Pode ser isso, mas pode ser que também a gente aprendeu que o certo é sofrer, sabe? É fazer na raça mesmo, que o certo é, tipo, dar conta sozinha, que o certo é se virar mesmo. Eu concordo que às vezes se virar, mas será que não dá para se virar de uma forma mais inteligente? Pegando um insight, um hack de alguém. Ah, você faz assim, eu faço assado. Qual que é a melhor forma? Para ser mais eficaz, não ser algo tipo, você está perdendo tempo, você está fazendo uma coisa meio ineficiente. E quando aparece aquilo que facilita, aí eu fiquei pensando que dá a sensação que aquilo é errado. Tipo assim, não, gente, é fácil demais, tem algum problema aqui. Igual eu falei, parece que não tem relevância, ou parece que não tem tanta
eficácia, assim, porque é muito rápido, muito fácil. Mas deixa eu te falar uma coisa que eu tenho muita clareza e ao mesmo tempo muita certeza, por experiência própria. Viver cansada não é prova de que você tem mais valor. Não é prova de que você é valorizado porque você vive cansado. E se sobrecarregar também não é um sinônimo de que você é forte. Tipo assim, não, ela é sobrecarregada, não, ela é forte. Não, não necessariamente. E fazer as coisas difíceis da forma mais difícil não quer dizer que você faz da melhor forma. Não quer dizer que você faz melhor porque você faz o mais difícil. Entende? Talvez você está fazendo o mais difícil, está levando o caminho mais difícil. Mas tem um caminho fácil que vai chegar no mesmo lugar, entendeu? E aí eu fui além. Pensei bastante sobre isso, sobre tentar abrir a gelatina com dente. Será que a gente sabe, de fato, quais as ferramentas que a gente tem? Ferramentas pensando também em soft skills, ferramentas também pensando em soft skills, pensando em habilidades, o que a gente sabe fazer, formas que a gente consegue pensar. Porque não adianta a gente ter a ferramenta, ter a habilidade, ter o lugar, o contexto, os caminhos, mas não saber usar. É uma coisa a gente ter, nossa, eu tenho um computador super foda, um computador quântico. O que que adianta? É um computador foda? É, mas não sei usar. O que que adianta? Então, às vezes, a gente nem sabe que tem alguma coisa muito potente, sabe? Algo que é fantástico. A gente não sabe que tem e muito menos não sabe usar. Porque eu não sei qual que é o pior. E aí eu lembrei também do livro que eu já li, Hábitos Atômicos, que fala que você não se eleva ao nível dos seus objetivos, você cai ao nível dos seus sistemas. Então, lá, esse livro, Hábitos Atômicos, ele fala muito sobre como que você mantém um hábito, como que um hábito vai conectando com o outro, como você constrói um hábito e todas as nuances por trás disso. E aí tem essa frase que eu achei que encaixa tão bem, porque, eu tenho o objetivo de correr 42 quilômetros, tá, mas como que é o seu processo, o seu sistema para chegar lá? Ah, não tenho nenhum. Então, tipo assim, seu objetivo é foda? É, mas você não tá tendo sistema nenhum, processo nenhum para chegar lá, então, ou seja, o problema não é falta de objetivo. Não, tem um objetivo, correr 42 quilômetros. É falta de um sistema certo. Ó, para você correr 42 quilômetros, você precisa de treinar X vezes por semana, comer X tal coisa no treino, intra-treino, depois do treino, durante o dia, sabe? Tem todo ali um sistema para funcionar para aquele objetivo ser concluído. Talvez falta isso, sabe? Falta esse sistema palpável em cima de um objetivo que você tenha. E aí agora trazendo pra gente, igual eu estava começando a falar sobre habilidades, soft skills. Será que está usando tudo que você tem, por exemplo, sua comunicação, está usando ela no seu maior potencial? Será que não tem nada mesmo que você pode melhorar na sua comunicação? Você comunica perfeitamente bem. Será que não vale a pena você estudar pelo menos uma vez na semana ou de 15 em 15 dias alguma coisa sobre comunicação? Ou análise, negociação? As suas formas de negociar são boas? Você acredita que você tem bons argumentos para negociar? Você tem boa capacidade para resolver as coisas? Será que tem algum exercício, algum estudo, algum vídeo que você pode ver para te ajudar a pensar de forma mais clara para resolver os problemas? Porque todo mundo resolve problemas o dia inteiro, o tempo todo. Mas será que você está sendo eficiente na forma de analisar a resolução daquele problema? Será que você está levando os caminhos certos? Eu, Jéssica, acredito que eu preciso melhorar em todos esses. Não porque eu seja ruim, mas porque eu sempre tenho que melhorar. Eu gosto de aprender e melhorar e ter insights novos, pensar de outras formas. Então, vale a pena decidir áreas no qual você precisa de melhorar um pouquinho, habilidades que são essenciais, comunicação, resolução de problemas, negociação, argumentação, síntese. Tudo isso você precisa de, sabe, criar
estudar um pouco para chegar numa uma hora que você precisa ou diariamente utilizar aquele conhecimento, até mesmo inteligência emocional. Quantas vezes a gente precisa de lidar com situações com muita pressão, no qual a gente precisa de saber lidar com as nossas emoções, a forma como a gente reage, a forma como o outro reage pra gente, como que a gente lida com aquilo. Então, assim, será que não vale a pena fazer terapia uma vez no mês? Eu concordo que vale a pena. Eu tô precisando de voltar. Sobre trabalhar várias áreas da sua vida para melhorar, fazer esse glow up das suas soft skills, porque soft skills, habilidades, são ferramentas, ferramentas que você tem. E pode ser que você tenha ferramentas tão importantes e cruciais que talvez não estejam tão bem desenvolvidas quanto elas têm potencial de ser. Então, às vezes a gente está tentando viver dificilmente, de uma forma mais difícil possível, como se fosse o único jeito, a única forma, com ferramentas internas que a gente pode melhorar e desenvolver mais e tomar um caminho mais fácil e resolver hum, não só um problema, mas muito mais que um. Pode ser que a gente está tentando viver no difícil, como se fosse o único caminho, abrindo a vida com um dente, tendo ferramenta do seu lado, cara. Tinha uma tesoura do meu lado e eu abrindo com um dente. Aí eu pesquisei. Teve um outro autor que fala sobre essa questão da inteligência emocional que eu falei, chama Daniel Goleman. Ele popularizou esse conceito de inteligência emocional, que não é sobre ter habilidade, é sobre usar a habilidade no momento certo. Ou seja, não basta saber uma habilidade, eu sei comunicar, mas você está usando essa comunicação do jeito certo, no momento certo? Ou seja, tem que saber aplicar essa esse conhecimento, essa habilidade. Quantas vezes você já teve uma conversa difícil e não se posicionou? Sempre vem isso na minha cabeça. Conversas que poderia ter falado realmente o que eu pensava e falei assim, não, melhor não discutir. Mesmo sabendo que a pessoa precisava de ouvir ou essa frase precisava ser falada. E não quer dizer que você não sabia o que falar. Você sabia, mas talvez você não usou a ferramenta certa para você falar, para você ter a coragem de falar. Pode ser que, se talvez, né, uma vez por semana ali, cada 15 dias, você estudasse sobre como ter conversas difíceis, comunicação não violenta, como que funciona. Talvez num estudo simples de uma vez na semana você já conseguiria dizer o que você pensa sem magoar o outro, dizendo o seu posicionamento, o que chegou à conclusão naquela situação e pronto. Sem delongar e ao mesmo tempo sem deixar de falar o que você acha. A questão é que não é falta de recurso, sabe? Não é falta de, tipo assim, eu tinha tesoura. Ou seja, não é falta de recurso, é falta de consciência de usar. Tipo assim, você tá ali com plástico, pensar tesoura. Sabe, é uma consciência que tem que vir. O que que corta? Tesoura, entendeu? E outro ponto também, levando mais para essa questão dos soft skills, quando você usa uma ferramenta, também exige uma certa responsabilidade, porque você está usando uma ferramenta e essa ferramenta precisa ser manuseada, você precisa de entender ela minimamente e saber usar. Igual esses dias, eu abri uma caixa de ferramentas e eu estava precisando de uma chave Phillips, porque eu precisava de desparafusar uma panela, a alça da panela para eu conseguir colocar dentro do forno para usar como se fosse um marinex para assar um pão de queijo. Só que eu abri a caixa de ferramenta e tinha milhões de coisas de ferramenta que eu nem sabia para que significava. E eu não achei a chave Phillips, tipo aquelas padrões. Eu achei tipo algo que você encaixava várias pontas para utilizar. Mas aí vem a responsabilidade de você usar uma ferramenta que você nunca usou. Porque eu poderia, por exemplo, usar uma ferramenta e ela ser, sei lá, elétrica, eu não saber, ou ela ser uma ferramenta
que pode tirar a rosca do parafuso e aí depois nunca mais eu vou conseguir parafusar ou desparafusar aquela panela. Então, assim, tem uma certa responsabilidade em você usar uma ferramenta. E aí eu consegui utilizar, eu fui lá no meu feeling mesmo, ela faz um barulhinho. Eu falei assim, será que esse barulho é para abrir ou para fechar? E eu fui testando, testando, deu certo. Mas exige uma certa habilidade, sabe? Mas aí tem uma coisa mais profunda, que em um certo momento eu pensei assim, nossa, não tem a chave Phillips normal, não vou usar nenhuma. Ou seja, não vou assar pão de queijo. Mas, cara, vale a pena tentar. E aí, por um instante eu pensei assim, ah não, gente, isso aqui não é pra mim, eu não entendo nada dessas caixas de ferramenta, eu não vou usar não. Sabe quando você vê esses insights pra você, tipo assim, ah, não sou boa nisso, isso aqui não é meu, não sei mexer, nunca mexi, isso aqui não faz parte de mim. Sabe quando você tem vários pensamentos assim que, tipo, é necessário ter esses pensamentos? Tipo assim, eu deixaria de comer pão de queijo, fazer um pão de queijo para quem viesse na minha casa, porque eu não queria tentar abrir uma caixa de ferramentas, usar uma ferramenta que eu nunca usei. E talvez ferramentas que você já até usou, mesmo que você já tenha usado, já tenha prova de que você sabe, ou então capacidade que você consegue, sem perceber a gente vai deixando aquelas ferramentas paradas, sabe? De lado, assim, poeirando. E vale a pena resgatar, sabe? Fazer uma lista de habilidades que a gente tem, uma lista de ferramentas que a gente tem palpáveis, ferramentas que a gente pode usar, ferramentas que a gente ainda não utilizou, mas podemos utilizar, ferramentas que poderiam existir até. Quem sabe você não cria uma ferramenta nova para o mundo? E que no fim, a forma como a gente enxerga define como que a gente usa ou não usa as coisas. E tem aquilo, né? Se você acredita que não consegue, nem adianta também você tentar usar a ferramenta. Tipo, se eu pensasse, nossa, eu não consigo de jeito nenhum usar essa ferramenta, eu não ia usar. Logo, não ia fazer pão de queijo. E aí vem uma pergunta. O que que você está tentando resolver hoje de um jeito mais difícil do que precisa ser? Ou o que você já tem de ferramentas, habilidades e não está usando? Qual que é a ferramenta que você talvez está ignorando e que ela é muito boa, que ela pode ser usada e que ela vai facilitar a sua vida? Aí antes de buscar mais ferramentas, buscar mais habilidades, antes de aprender mais, antes de querer mais ferramentas na sua vida, pensa um pouco, olha para o que você já tem de ferramentas, habilidades, porque pode ser que você tenha muito mais do que você imagina que tem. Talvez essas ferramentas ela tenham que ficar expostas, sabe? Sabe quando você chega assim numa mecânica e você vê tudo exposto assim, ó, martelo, não sei o que, tipo assim, é como se fosse uma parede de ferramentas. Talvez você precise de visualizar as ferramentas que você tem. Talvez você precise, sei lá, de uma bolsa de ferramentas para você. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Tipo assim, parece que de certa forma as ferramentas têm que estar visíveis. Elas têm que estar escancaradas para você saber o que você já tem. E num estalo você olha, vou usar essa aqui. E o mais curioso disso tudo é que às vezes a solução já passou por você. Já esteve na sua frente, já esteve na sua mão. Um dia eu já usei uma tesoura, por exemplo. E aí, às vezes, acontece você não perceber que usou uma ferramenta, usou uma habilidade, usou um insight de um livro, sabe? Passa despercebido. Agora eu tenho que te avisar uma coisa. Esse episódio tá chegando ao fim. Mas essa reflexão, ela não deveria acabar aqui. Se tem uma ideia que você precisa levar com você hoje é essa. Você não precisa fazer tudo sozinha. Você precisa usar melhor o que você já tem. Ferramenta não é atalho. Ferramenta é inteligência aplicada. E talvez o próximo nível da sua vida não esteja em fazer com mais esforço, mais garra, mais força, mas em parar de usar o dente. Quando existe uma tesoura do seu lado, cara, uma tesoura. Então, eu te deixo uma pergunta. O que você hoje está complicando? Que poderia ser mais simples.
Mais importante, qual a ferramenta que você tem, mas ainda não decidiu usar ou não sabe que tem? Faça essa lista das ferramentas, deixa ela escancarada no painel. E até o próximo episódio. E enquanto isso, usa a sua voz, usa as ferramentas que você tem. Se quiser me contar sobre quais ferramentas que você descobriu ou que vai começar a usar, você pode me chamar lá no Instagram, jessicadias.pro. E você também consegue ver as nossas atualizações aqui do Vira Voz no site viravoz.com.br. Bye, bye!